Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GovCast. Do jeito que a gente gosta, direto, leve e descomplicado. O nosso convidado de hoje, ele é jovem e muito atuante. Ele gosta também de umas polêmicazinhas. Então, seja muito bem-vindo, deputado Felipe Barros. Obrigado, meninas. É uma alegria estar aqui com vocês. O GovCast que está bombando no Paraná inteiro. Já parabenizo vocês pelo trabalho que vocês têm feito. É uma alegria estar aqui. Podem perguntar de tudo. Show, vamos lá. E como de praxe, antes de iniciarmos, aqui vai um presente feito com muito carinho da família GovCast para você. Vocês sabem que eu coleciono canecas, né? Não sabíamos agora. Olha só, Essa daí é que caneca especial. bonita. Obrigado, muito obrigado. Que show, obrigada. Gostei. O que essa foto representa para você? É tudo pra mim. Minha esposa, meus 3 filhos. Eu tenho o mais velho, o Bento, que tem 5 aninhos. O Davi, que tem 3. Vai fazer 4 agora. E o José, que tem 1 aninho. Tem que vir uma menina, né? Minha esposa tá grávida. Mentira! Tá grávida de uma menininha, tá de 6 Eu não meses. acredito. Ai, que É. beleza! Que Que show! show! Vai vir uma menininha. E como é que vai ser o nome? Lúcia Maria. Nossa, olha que nome Imagine, não sei se vocês fizeram já a revelação ou foi normal mesmo. Imagine a emoção na hora de ver aquela menina, porque depois de Depois 3 de três meninos... meninos. E a gente tava doido pra ter uma menina, né? Depois de 3 meninos, Claro, daí veio imagina. a menininha. Imagina Pense, ver ela se vai a mandar no princesa. barraco. Vai mandar. Vai mandar em Vai. todo mundo. Vai mandar em todo mundo. Vai. Não, e detalhe, né? E tem 3 Comprei- seguranças agora pra ela Exa- também, né? Vai te 4, ajudar, né? né? 4 comigo. Ai, meu Deus. Olha, A gente já sabe que moleza ela também não vai ter. Não mas vai ela vai ter. dobrar É. todos, vai colocar todo mundo no bolso. Também acho. É verdade. E Felipe, você é super jovem, é marido, pai de família, podia ter escolhido milhões de caminhos diferentes, mas você escolheu entrar para a vida pública. Foi uma escolha mesmo ou foi algo que aconteceu, uma coisa natural, um propósito de vida? Então, eu acho que as coisas na minha vida foram acontecendo e a hora que eu vi eu estava dentro da política. Porque, veja, eu fui eleito, quando fiz faculdade, eu entrei na UEL em Direito em 2010. E aí, em 2012, no terceiro ano da minha faculdade, eu fui eleito presidente do Diretório Central dos Estudantes da universidade. Aquele pessoal todo à esquerda, querendo invadir a reitoria, aquele negócio, aquela confusão de universidade, eu fui eleito presidente do DCE. E eu sempre gostei de política, mas nunca tinha participado. Só que quando eu entrei no DCE, eu comecei a participar da vida política da cidade. Eu comecei a fazer, ao mesmo tempo, um estágio na Câmara de Vereadores, já fazia parte do grupo Pró-Vida de Londrina. A gente defendia pautas pró-vida, contra o aborto, contra a ideologia de gênero. Estava tendo aquela discussão naquele momento, já depois no final da minha faculdade, 2014, aquela discussão sobre a ideologia de gênero nas escolas. Eu me posicionava completamente contra a ideologia de gênero nas escolas e eu rodava por várias cidades aqui do Paraná como palestrante do grupo Pró-Vida de Londrina. E passada essa fase, a gente conseguiu rejeitar a ideologia de gênero nas escolas. Os municípios votaram os seus planos municipais de educação, muitos dos municípios sem a ideologia de gênero. O grupo Pró-Vida se reuniu e falou: Felipe, você tem que ser nosso candidato a vereador. Eu tinha acabado de me formar, meu pai é advogado, não tinha parente na política. Meu pai é advogado, minha mãe é enfermeira, naquele momento já era enfermeira aposentada. Eu pensei bem e falei: quer saber, eu tô me formando agora, não tem nada a perder. Né? Conversei com meu pai pulava dessa altura, porque meu pai não queria saber de política. Né? Eu imagino. Ninguém na família. Ninguém. E você foi o E doido. assim, é um lugar, ainda mais você que já estava no DCE, que tem essa... Como se fosse uma briga, né? Já de ideologia ali. Sim. Ele sabia que também você não ia ser o tipo calmo, né? Ele Sabia. Já. Eu acho que era por isso a preocupação dele. Né? Porque ele já tinha visto as brigas que eu tinha tido na época do DCE, o pessoal da esquerda querendo invadir a reitoria, eu tentando impedir a invasão da reitoria, aquela confusão de universidade. E você batia de frente sempre. Sempre. Sempre, né? Sempre. Teve uma vez até na UEL, algo curioso, né? Que numa das tentativas de invasão da reitoria da Universidade Estadual de Londrina, eu, por conta do aumento do valor do restaurante universitário, eu fui completamente contra a invasão da reitoria. E o pessoal da esquerda, os estudantes, quiseram vir para cima de mim. E a gente, numa reunião ampliada, aquelas reuniões grandes, junto com a reitora da universidade, eu tive que sair escoltado da universidade, porque o pessoal queria vir para cima. Então, assim, nunca fugi da briga.
Né? E quando eu decidi ser candidato a vereador, eu acho que foi por isso que, num primeiro momento, meus pais ficaram um pouco assustados até, né? E fui candidato. Mesmo sem ter padrinho político, sem ter familiares políticos, fui candidato a vereador em Londrina. Eu fui o 6º ou 7º mais votado da cidade, fazendo uma campanha de voto de opinião, tentando levar para a população de Londrina as nossas pautas, aquilo que eu defendo, os meus princípios e valores. Toquei o coração do londrinense e fui eleito vereador. E aí iniciei minha vida política mesmo. Aí foi um Que caminho show. sem volta, né? Foi um caminho sem volta. E Felipe, dizem que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E no seu caso, desde a época da escola, né? É verdade. Que a gente sabe que você conheceu sua esposa, sua primeira e única namorada, o que é algo, assim, raro. Tá em extinção hoje, né? Pelo amor de Deus, porque o povo tá querendo 2, 3, gente. Então, vamos ser a moda antiga, viu, gente? E como é que foi? Ela te apoiou? Ela se jogou junto com você nessa vida pública quando você decidiu? Ou você teve que convencer ela também? Olha, eu namorei minha esposa por 10 anos antes da gente casar. A gente já tá casado há 6 anos. Então ela acompanhou e sempre acompanhou assim, as minhas batalhas políticas, desde a época do DCE, depois a minha participação no movimento Pró-Vida. E eu acho que o fato de nós nos conhecermos desde a infância fez com que ela sempre me apoiasse nessas decisões, porque ela sabia que eu sempre fui apaixonado por política, sempre me posicionei, sempre participei dos movimentos da cidade. Na época do impeachment da Dilma, eu era o organizador das manifestações pelo impeachment da Dilma em Londrina. Eu que corria atrás de caminhão, de empresário para pagar o caminhão de som, mobilizava a cidade, subia no caminhão, fazia discurso. Então, colocava a cara a tapa mesmo. Colocava a cara a tapa. Como ela sempre me acompanhou, todas as vezes que eu tomei essas decisões, seja para ser candidato a vereador, depois para largar o mandato de vereador no meio, para sair candidato a deputado federal, ela sempre me apoiou muito. E hoje, assim, não é uma vida fácil, porque eu fico fora de Londrina de segunda a sexta. Né? De segunda a quinta eu fico em Brasília, depois eu venho aqui para Curitiba, fico quinta e sexta-feira em Curitiba, volto para Londrina na sexta, final do dia. Então ela fica lá em Londrina, ela é empresária, ela tem as empresas do pai dela, que ela ajuda a administrar e ainda cuida dos 3 filhos e da menininha que tá vindo agora. Né? Então, ela sempre me apoiou, mesmo sabendo de todas as dificuldades que teríamos decorrente dessas nossas decisões. Mas e sempre parceira, foi... né? Sempre. Não, é parceira. Não é pra A qualquer mulher, pra aguentar essa rotina, porque é uma rotina pesada, né? E ainda mais com 3 filhos, agora grávida. Eu acho que tem que ter essa parceria, assim. Vocês dois têm que estar muito bem alinhados, muito bem conectados, né? Eu falo sempre para todo mundo isso, principalmente para os amigos que querem eventualmente entrar na política. As primeiras pessoas que têm que ter o apoio são os familiares, principalmente a esposa, no caso das mulheres, os maridos. Porque se você não tem o apoio dentro da sua casa, essa rotina fica infinitamente mais difícil. Exatamente. Então... Fica quase que impossível, né? Porque a gente sabe que além da correria da vida pública, tem todas essas informações que rodeiam a área da política. Né? Então a pessoa tem que ter essa conexão muito bem alinhada dentro de casa, primeiramente, né? E ela sempre me deu todo o apoio possível, eu acho que isso também me ajudou muito. Bora pra um bate-volta, mas assim, a resposta tem que ser na lata, só pra gente conhecer um pouquinho melhor. Tá bom, bora. Então tá. Um hobby para as vagas. Ficar com as crianças, jogar bola. Uma música que não pode faltar no teu carro. Ultimamente, com as 3 crianças, é só música infantil dentro do carro. Sério? Eu já nem sei mais, porque o meu mais novo tem 15 anos. Eu nem sei mais que música. Eles adoram Patrulha Canina. Então eu sei de cor e salteado de frente pra trás, de trás pra frente, a música do Patrulha Canina. Inglês, em português. De todo, O lado meu é a Frozen. Melhor momento do seu dia. E pensou demais. É verdade, tem que ser na lata. De manhã. De manhã? De manhã, que eu gosto de acordar, saber o que está acontecendo, ler um pouco, estudar, fazer minha oração. Acho que de manhã, porque depois entra na rotina, aquela confusão em Brasília. É um momento mais calmo, mais tranquilo. Se não fosse político, estaria fazendo o que da vida? Seria advogado, com certeza. Eu adoro advocacia. Para você, política é? Transformação do mundo. Na hora de comer, prefere um churrasco ou uma comida chique? Churrasco, com certeza. Esse é dos nossos. Picanha mal passada. Olha só. Essa aqui é apaixonada por costela. É bom também. Eu amo costela. E o que ou quem é Deus para você? Tudo. Inspiração, referência. Sempre busco
a nossa referência sempre tem que ser, eu falo para todo mundo, Jesus Cristo. Então, é tudo. E para fechar, um filme ou uma série que você indica? Eu gosto muito da série How to Get Away with Murder. Eu adoro também, muito bom. Eu adoro essa série. Mas eu confesso pra você que eu ia achar que você ia responder House of Cards. House of Cards, eu adoro House of Cards. Mas é que depois na última temporada, boa lembrança, mas na última temporada do House of Cards ficou sem graça. Depois que tiraram Tiraram ele, o ator principal que eu esqueci o nome, daí ficou sem graça. Mas as séries anteriores são boas. Quando eu via que a equipe fez o roteiro, botou essa pergunta, eu pensei, ele vai responder House of Cards. É verdade. Mas tem que ter uma paciência pra assistir série, né? Eu não tenho paciência, eu não consigo. Mas meu filme preferido é Senhor dos Anéis, que tem... Nossa, então... Cada filme tem 3 horas e meia. 3 horas e meia. Senhor dos Anéis é do Harry Potter, né? Não. É o Senhor dos Anéis. Não é Harry Potter o Senhor dos Anéis? Não. Meu Deus! Não, o Senhor dos Anéis é o Senhor dos Anéis. Mas não é o mesmo ator? Não. Mas é aqueles longos, que cansa. Então, tipo é por isso. Mas então, não era tanto assim. Jesus amado. E, Felipe, agora entrando em uma das pautas que você mais defende, né? Sim. Que é a liberdade econômica. Por que pra você isso é tão importante? Olha, se eu for fazer um exercício de reflexão e pegar, por exemplo, os meus colegas de turma da faculdade, hoje eu posso dizer para vocês, sem sombra de erros, que pelo menos uns 10% saíram do país para construir as suas vidas fora do Brasil. Isso significa o quê? Que essas pessoas simplesmente desistiram do Brasil. Seja por não acreditar que aqui elas conseguem realizar os seus sonhos, seja porque não mais acreditam que o Brasil é um lugar seguro, seja porque não veem no Brasil as oportunidades para criar os seus filhos e netos. A liberdade econômica é aquilo que faz com que cada um de nós possamos sonhar e transformar esses sonhos em realidade. Quem está nos acompanhando, se tem um sonho de ter uma indústria, de ter uma loja, de ter um comércio, de ter um podcast, de ter uma padaria do bairro, uma pizzaria, se essas pessoas perdem a esperança no nosso país, essas pessoas simplesmente ficam infelizes e muitas delas mudam do Brasil, que é o que está acontecendo ao longo dos últimos anos no país. As pessoas, por desesperança, por não acreditar que o Brasil é o lugar delas e o lugar delas para que elas possam criar os seus filhos e netos, elas saem do nosso país ou então ficam extremamente desestimuladas, que é o que está acontecendo no Brasil. Então a liberdade econômica, no final das contas, ela é o fundamento pelo qual as pessoas conseguem realizar ou transformar os seus sonhos em realidade. Então eu sou um defensor de que o Estado tem que ter menos burocracia, de que o Estado tem que ajudar os pequenos e médios empreendedores, porque os chamados campeões nacionais ou os amigos do rei, os grandes industriais, donos das grandes empresas, sempre vão ter os benefícios de quem está no governo de plantão, que é o que a gente vê no Brasil. Uhum. Benefícios fiscais, tributários, apoio logístico, apoio de todas as formas possíveis. Agora, o pequeno, o médio, o microempreendedor, esse fica desassistido pelo Estado. E são essas pessoas que geram emprego no final das contas. É a padaria do bairro, é a pizzaria, é a loja aqui de baixo que vende aqui para atender a população local. Então a liberdade econômica é o fundamento, no final das contas, da felicidade das pessoas. As pessoas infelizes não conseguem realizar os seus sonhos, fazendo com que essas pessoas mudem de país. Ou então desacreditem o Brasil. Então eu sou um eterno defensor de que o Estado tem que criar um ambiente necessário para que as pessoas consigam transformar os seus sonhos em realidade. Isso é uma questão que trava, como você falou agora, muitas pessoas de querer realmente empreender porque tem esse medo. Mas fica aquela questão, né? Não adianta facilitar a abertura de empresa, mas é a segurança jurídica no país. Que é horrível. Existe alguma pauta, alguma iniciativa para garantir esses direitos, de segurança? Porque às vezes você vai lá, cria uma liberdade, mas com uma canetada alguém vai lá e muda isso. Então, isso gera essa inconstância, né? Exatamente. Esse é um problema enorme e que passa em todas as instâncias, desde a prefeitura ao governo do estado até o governo federal. Como eu estava dizendo, minha esposa tem indústria lá em Londrina. É impressionante assim, o nível de insegurança jurídica que se vive hoje no Brasil. A ponta da vigilância sanitária uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra completamente diferente do que disse inicialmente.
Né? E se não atende o pedido da vigilância sanitária, eles mandam fechar a loja, mandam fechar a indústria. Por que você acha que isso acontece muito? Porque a gente vive num manicômio regulatório. É a síndrome do pequeno poder instalada em todas as instâncias do Brasil. Né? O representante da vigilância sanitária, o auditor da vigilância sanitária, acha que pode mandar mais do que a lei. Né? E desrespeita aquilo que está na própria lei, porque ele tem uma convicção de que o Estado tem que ficar se interferindo em pequenas coisas, em pequenos negócios. Muitas vezes isso é o fundamento da corrupção. Cria dificuldade para vender facilidade. Falou tudo. Então, é exatamente isso. Que é o que a gente vê em muitas situações. Sim. Você cria um aparato legal tão grande que favorece a criação de escândalos de corrupção. Principalmente na ponta. Né? É o agente da vigilância sanitária, é o assessor, o secretário, alguém da Secretaria de Obras que precisa liberar o alvará e que fica criando dificuldade para vender facilidade. Né? Então, isso dialoga com aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Por isso que eu defendo que a lei seja objetiva e que não atrapalhe os pequenos e médios empreendedores. Que não possibilite essa interpretação, né? Claro. Não dê abertura para essa interpretação, porque eu acho que esse é o problema. Até existem leis que são bem objetivas. A gente tem um exemplo ainda falando dessa parte de investimento, a parte de toda a lei trabalhista, né? Tem a CLT e tem a parte de pejotização. Agora tá tudo parado no STF, porque agora você tem... Talvez o cara que foi contratado PJ tem que ser CLT. Então, assim, a empresa que contratou, sabendo que estava contratando uma PJ, como que agora simplesmente muda e pode ser que ela tenha que pagar todos os... E hoje muitos funcionários preferem ser contratados por PJ, porque não paga tanto imposto quanto na CLT, porque permite uma certa autonomia. Tem muita gente que não acredita no INSS, que sabe que... Olha o escândalo aí do INSS. Exatamente, que nem sabe se vai conseguir se aposentar pelo INSS. Era melhor a pessoa botar aquele dinheiro num fundo de investimento privado e ficar mantendo o fundo de investimento. E outra, você vai buscar o INSS, Deus que me perdoe, é a burocracia. Você tem que provar por A mais B X anos, então. E o que você acha que precisa acontecer para o pessoal ter mais confiança para empreender, para investir aqui no Brasil? Acho que a gente precisa repactuar o nosso país. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa aprovar uma série de medidas legais, como, por exemplo, foi aprovado na gestão Temer, a reforma trabalhista. Foi extremamente positiva. Né? Mesmo que o judiciário, principalmente a justiça trabalhista, tenha por um período reclamado e até ignorado que o Congresso Nacional aprovou naquele momento, foi uma medida positiva e que permitiu a flexibilização desses contratos de trabalho, sempre favorecendo o empreendedor e também o trabalhador, que, repito, hoje muitas vezes quer, por exemplo, ser contratado por PJ, não quer saber de CLT. Não. Né? Então, acho que a gente tem que repactuar o Brasil nesse sentido, criar uma série de novas legislações mais modernas, como, por exemplo, tendo base as legislações dos Estados Unidos, que permitem uma flexibilização de vários aspectos da legislação trabalhista, sempre preservando também o direito do trabalhador, sabendo que nós estamos numa realidade diferente dos Estados Unidos, mas a gente tem que se inspirar nos países que estão à nossa frente. A gente não pode se inspirar nos países que estão atrás de nós. Então a gente tem que pegar os Estados Unidos, por exemplo, e se basear nele. Quais foram as mudanças que permitiram com que os Estados Unidos crescesse? E se inspirar e fazer essas mudanças no Brasil. Para isso, a gente precisa de um Congresso Nacional que tenha essa consciência de que o Brasil deixou de ser um país do futuro. Porque eu me lembro na minha adolescência, na minha infância, todo mundo falava, o Brasil é o país do futuro. Bom, se passaram 20 anos e esse futuro não chegou. Né? Pelo contrário. A gente ri de nervoso. Ri de nervoso. Eu tenho certeza que vocês mesmos conhecem gente que saíram do Brasil porque desistiram do Brasil. Sim. Né? Então, assim, o Brasil, que era o país do Muita futuro, gente. passou o tempo e deixou de ser o país do futuro. A gente tem que resgatar o sonho do brasileiro e reconstruir as bases do Brasil. É isso que eu tenho defendido lá em Brasília. E assim, você agora recentemente, né, assumiu a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Conta pra gente de uma maneira bem fácil, o que essa comissão faz e por que ela é tão importante para o cenário? Olha, ela é tão importante que foi a escolha número 1 do PL, que é o meu partido, na Câmara dos Deputados. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ela é a responsável pela chamada diplomacia parlamentar. Nós temos a política externa do governo federal, que é feita pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores. Mas nós temos a chamada diplomacia parlamentar, que é a diplomacia feita entre os países, mas através dos seus parlamentares. Né? E quem faz isso é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, por exemplo,
Nós, agora, com essa guerra entre Israel e Irã, o governo federal, lamentavelmente, revoltosamente, soltou uma nota defendendo o Irã. O que imediatamente eu fiz? Eu fiz um contraponto. Eu defendi Israel e o direito de Israel existir. Porque o Irã é o único país do Oriente Médio que explicitamente fala que Israel não tem o direito de existir. Eles, entre aspas, falam que vão varrer Israel do mapa. Né? Então o governo Lula, ao se alinhar com o chamado eixo do mal, os piores regimes e ditaduras do mundo, nós da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, a gente vai fazer sempre esse contraponto à política internacional do Lula. E no final das contas, a política internacional, ela traz impactos no dia a dia de todos nós. Eu cito um exemplo concreto. No primeiro mandato do presidente Bolsonaro e no primeiro mandato do presidente Trump, o Trump disse que taxaria o aço brasileiro. Os Estados Unidos importam aço do Brasil, ferro, e eles diziam naquele momento que iam taxar o aço brasileiro. O que o Bolsonaro fez? Pegou o avião, foi até Washington, falou com o Trump e demoveu o Trump de taxar o aço brasileiro. Se ocorresse a taxação naquele momento, certamente isso traria um impacto direto no povo brasileiro, porque encareceria o nosso aço e faria com que aumentasse o número de desempregados, principalmente nesse segmento. Né? Então, a política internacional traz consequências diretas e traz impactos para o povo, para todos nós. Com certeza. E assim, até você falou dessa questão do Irã e de Israel, né? Eu vi uma notícia agora que saiu ontem à noite, o primeiro-ministro de Israel, inclusive, colocou o Brasil no radar, porque o Brasil recebeu, né, um navio cargueiro do Irã, acho que há 2 anos atrás, e logo depois disso sumiu uma ogiva lá de urânio enriquecido, isso. E aí eles estão tentando descobrir, e o urânio enriquecido, ele é rastreável. Sim. Então, assim, gente, isso aí pode trazer um impacto enorme. Você já imaginou se a gente entra nesse conflito aí e pode ser sancionado também por outros países, né? Esse é um assunto que a gente está investigando. Eu devo, falando para vocês em primeira mão, a gente vai convocar na Comissão de Relações Exteriores o ministro de Minas e Energia para que ele preste os esclarecimentos sobre isso, e ele, como convocado, não pode mentir. Então nós vamos fazer isso porque é muito estranho. Né? Vem um navio do Irã, atraca no Brasil e depois de um tempo o navio vai embora e sabe-se que cápsulas de urânio enriquecido sumiram. Pode não ser nada, como pode ser tudo. Sim. Né? Então a gente vai investigar. E eu fico pensando, né? Muitas vezes a gente não valoriza esses temas até que algo dê errado. Uma crise lá fora que impacta diretamente. Sim. Exatamente. Né? Então, a sociedade, às vezes, não tem essa sensibilidade, essa noção do quão importante é esse tema. Vocês vão se lembrar quando estourou a guerra da Rússia com a Ucrânia, o presidente Bolsonaro foi até a Rússia pedir potássio, porque é fundamental para o agronegócio brasileiro. Política internacional, pura e simples. Totalmente. Teve que pegar o avião e ir lá para a Rússia pedir. E olha que o Brasil tem grandes reservas de potássio, mas a gente não tem capacidade para explorar esse potássio, que é algo que eu tenho falado que a gente tem que ter capacidade para explorar, para não ficar dependente de outro país. Mas naquele momento o presidente Bolsonaro foi lá para a Rússia pedir, porque senão o agronegócio teria prejuízos enormes. O agronegócio que é a força que tem sustentado a economia do Brasil. E aí aumenta, né, o preço da comida lá para o João, para Maria. Que aí sim que a pessoa entende que aquilo seria importante, né? Só quando entra na realidade dela. Exatamente. E essas decisões a gente entende que são tomadas com antecedência, né? E você acredita que a sociedade hoje, ela sabe o peso e a importância dessa pauta? Olha, eu acho que as pessoas cada vez mais estão se informando sobre política. Graças à internet, a podcasts como o de vocês, e a outros tantos que buscam informar a população. Hoje as pessoas sabem exatamente tudo aquilo que está se passando em Brasília. Isso que incomoda os poderosos. E é por isso que toda vez surge o debate da tal da regulação das redes sociais, que no final das contas sempre descamba para censura. A gente vai falar disso, inevitavelmente é isso que acontece. Né? Por isso que eu não defendo a regulação das redes sociais. Acho que a internet tem que ser livre. Se eventualmente alguém comete um ilícito na internet, que pague pelo ilícito na internet. Sim. Né? Mas respeitado o processo legal.
E assim, o que eu, particularmente, né, como pessoa, eu acho que seria muito interessante ter uma pauta sobre, não ideologia política, mas ensinando para as crianças e adolescentes a base, o princípio. Porque hoje, se você perguntar o que faz um vereador, qual que é a função de um prefeito, deputado, senador, ninguém sabe. A grande maioria não sabe. Então, essa premissa tinha que vir já da escola, né? Com certeza. Só que é o que você disse. Quem quer ensinar isso? Porque quando você ensina, você dá poder, né? Exatamente, a pessoa não fica ali dentro do teu controle, né? Não, e hoje, se a gente for pegar o currículo escolar das escolas, gente, tem tanto conteúdo que a criançada não vai usar nunca mais na vida inteira. Podia colocar isso faz com que mais moderna, mais interessante. atualizada. Porque, veja, isso faz aumentar a evasão escolar. As crianças perdem o interesse pela escola também, não é só por isso, mas também por isso. Sim. Né? Então, eu me lembro. Eu odiava aquelas aulas de biologia. Nossa. Aquele negócio das árvores, tinha aqueles termos difíceis. Gente, eu queria fazer de tudo menos estar naquelas aulas. E aqueles cálculos de química. Eu não conseguia nem desenhar. Eu lembro que teve uma aula que pra mim foi um trauma, que tinha que desenhar um octógono e eu juro que eu não conseguia desenhar. Eu ficava, meu Deus, e a professora falando e eu tentando ainda fazer o desenho. Cara, eu vou contar uma peripécia aqui, gente. Não, gente, não levem isso. Não é pra fazer em casa, não é pra fazer na escola. Eu só tô contando uma história minha. Meu professor de química, coitado, ele sabia que o negócio era tão complicado. Todo mundo colava na frente dele. E ele deixava? Ele deixava. Eu ia pegar minha prova e ela como é que tá? Aí eu copiava na cara dura. Porque, gente, pelo amor de Deus. Agora, outra questão também que eu acho que é interessante que a gente vê primeiros socorros para criança, às vezes está sozinha com o filho, com a mãe, alguém passando, mas ninguém sabe como socorrer um outro. Coisas importantes, gente. Importantes. Se um dia eu me candidatar, você vai ter isso aí, viu, gente? Gostei da proposta, vou votar em você. Vota em mim. Gostei. Você não sabe como desengasgar alguém hoje, sabe como você desengasga? Eu sei, porque eu sou mãe de uma criança pequena, então, né? Então, agora, se tua filha tá um pouco maior, você tá passando mal, ela vai saber como te socorrer? Ela não. Não. Então, aí, ó. E tem tantas outras coisas, né? Fazer aula de... Como que é aquela matéria? Que é quando você aprende a falar em público? Oratória. Gente, isso é importantíssimo. Aprender a falar sem gíria, aprender a falar sem vício de linguagem, que hoje todo mundo tem. Eu tenho um monte de vício de linguagem, mas se a gente tivesse isso já na educação de base também, tem várias outras coisas, né? Mas voltando pro assunto das relações exteriores, você... você como presidente, né, a comissão, ela tem algum cuidado, um olhar específico para o agronegócio brasileiro, no sentido de tornar ele mais capacitado no jogo global de negociações? Pergunta. Porque, assim, a gente vê que hoje os Estados Unidos, ele é um aliado, mas ele também é um grande concorrente. E como que fica a situação do agronegócio brasileiro nessa corrida global para a comercialização dos produtos? Excelente pergunta. A gente teve 2 episódios recentes de pautas que eram do interesse do agro brasileiro, que vieram para mim através da Frente Parlamentar do Agronegócio, cujo presidente é o deputado Pedro Lupion, paranaense também, meu amigo. Uma delas é sobre as faixas de fronteira. Nós votamos no plenário semana retrasada. Existia uma grande confusão em relação àquelas áreas de toda a fronteira do Brasil, uma insegurança jurídica enorme, porque existia uma lei do passado dizendo que essas áreas tinham que ser georreferenciadas e se não fizesse o georreferenciamento, a União ia pegar essas áreas de volta. Então, imagina a insegurança jurídica. E outras, são áreas muito grandes para fazer um georreferenciamento. Exatamente. Então, o que nós fizemos? Postergamos esse prazo para fazer o georreferenciamento e tiramos essa possibilidade da União retomar essas áreas, o que seria um desastre. Imagina você tem uma propriedade numa fronteira, vamos pegar aqui em Guaíra, faz fronteira com o Paraguai. Se você não fizesse o georreferenciamento, o Lula ia retirar sem indenização a tua área. Então é um absurdo. A gente mudou essa lei recentemente, foi um assunto que a gente discutiu na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Um segundo assunto que impacta nós, paranaenses, impacta o Brasil todo, mas em especial a gente aqui no Paraná. Nós estamos com um problema seríssimo com a questão indígena aqui. Ali nessa mesma região de Guaíra. Houve uma denúncia recente de que a FUNAI está dando certidão de nascimentos falsas para indígenas paraguaios, porque basta a chamada autodeclaração. O índio paraguaio chega na FUNAI brasileira e fala, eu nasci no Brasil. E não precisa provar nada. E sai de lá com uma certidão de nascimento brasileira. E pode reivindicar terra. Que é o que está acontecendo. Estão invadindo terras brasileiras. Violência. Tudo.
E ali, em Guaíra, como você bem disse, existe o tráfico de drogas, tanto paraguaio quanto brasileiro, se utiliza dessas áreas indígenas, muitas vezes, para fazer transporte de drogas e armas. Sim, é o que está acontecendo. Que é uma área onde ninguém entra. Exatamente. Só a FUNAI pode entrar ali dentro. Então, a gente deve votar nas próximas semanas um projeto para impedir essa chamada autodeclaração dos povos indígenas. Tem que provar que nasceu no Brasil, gente. Não é só falar, eu nasci. Certo, eu vou lá para os Estados Unidos, eu nasci aqui. Eu nasci aqui. Quero meu green card. What's your name? My name is Priscilla. Pronto, né? Deixa eu contar isso aí pra ele, gente. Não tem nada a ver com Angu aqui, mas vou te contar. Nós num hotel, onde que era? Rio de Janeiro, Rio. né? E o café lá e tal, beleza. E eu fui pegar o café, tava acabando o café e o café tava morninho, quase frio. E veio uns americanos, não sabia que era americano, queria pegar café. E eu falando pra eles, não. De repente eu olho... Frio. Espera que já vai vir outro. E essa aqui fala inglês, né? Fluente e tal. Eu olhei de longe, eu falei, o que ela tá fazendo mímica pros meninos? E ele ia pegar, stop. Aí a hora que eu vi ela, eu falei, venha falar pra eles não pegar o café gelado. Mas acho que eu me passo por uma americana, não passo? Eu acho que você sai de lá com um green card. Eu também acho. Ou de repente, né, casado com um americano. Pode ser também. Vai que não cola, vou falar mal dos brasileiros. Os brasileiros são mãozinho, depende. Mas essa questão do agro relativa, além desses dois projetos, a gente tem assim uma situação do agro que hoje o agro depende muito da China. Você tem a Europa tentando boicotar o agro brasileiro. O tempo inteiro. Não à toa. O Macron tenta a todo momento impedir o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. Né? O Lula teve aquele vexame internacional de ir para lá, tirar foto colado com o rosto do Macron atrás da Torre Eiffel, um negócio patético, ridículo. E mesmo assim não vai fazer com que o Macron assine o acordo internacional de comercialização do agro do Mercosul com a União Europeia. E você tem também os Estados Unidos, que é um grande player nisso. Mas o Brasil, certamente, a potência que tem é o agro. Nós temos o agro e que pode servir de supermercado, como o governador Ratinho tem dito, de supermercado para o mundo todo. Então, essa pauta é uma pauta que vai certamente ser importantíssima. Já é importante, mas cada vez mais importante no nosso estado, no nosso país. Ai, que bom que está sendo cuidado disso com carinho, porque o Paraná tem um protagonismo muito grande no agro, né? Com certeza. Tenho certeza que... Apesar de terem estados maiores, né, sim, que também produzem mais por conta do tamanho, pela sua extensão territorial, mas o Paraná realmente, ele conquistou, né, com o desenvolvimento do Paraná, ele conquistou esse lugar, assim, esse lugar de fala, né, quando a gente fala de agronegócio. Com certeza. E agora vamos dar uma pausa para um jogo rápido aqui. Bora. Você é o nosso primeiro convidado a participar do Decreto Relâmpago. Se tivesse com uma caneta agora e pudesse assinar um decreto para mudar algo no país, qual seria o teu decreto? Reforma do Judiciário. Impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Olha... E uma reforma profunda do Judiciário. E uma reforma profunda do Judiciário brasileiro. Como que se daria essa reforma? O que você imagina para essa reforma? Eu acho que a forma de escolha dos ministros do Supremo tem que ser alterada, tem que ser juiz de carreira em primeiro lugar, tem que ter mandato, tem que ter um tempo de duração para ficar lá, não pode ser vitalício. Eu acho que cargo vitalício é algo incompatível com a República. Acho que a gente tem que reduzir as atribuições do Ministério Público e do Ministério Público Federal, que hoje se intromete em tudo. Existe uma ligação profunda, principalmente do Ministério Público Federal, com ONGs internacionais que atrapalham o desenvolvimento do Brasil, principalmente no aspecto ambiental. O Ministério Público tem que ser o fiscal da lei, não pode ficar interferindo em tudo e tentando impedir o desenvolvimento dos estados, das cidades. Acho que tem instrumentos jurídicos que a gente precisa rever, como, por exemplo, as chamadas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão são um absurdo, uma aberração que não pode acontecer. Acho que o Supremo não pode ser ou ter a possibilidade de julgar tudo, porque hoje o Supremo virou a instância de recurso de ações que começam aqui, julgam ações de inconstitucionalidade, julgam ações penais. A gente tem que diminuir a atribuição do Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição importante, mas está agigantada e nós precisamos fazer com que a Suprema Corte seja uma corte exclusivamente constitucional. Então, acho que é um pouco disso tudo. Perfeito. E assim, agora a gente vai entrar numa polêmica aqui,
E eu... Bora. Vamos ver se ele vai responder, né? Vamos lá. Vamos ver. Você como presidente da Credem, a gente quer a sua opinião como presidente da Credem. Recentemente, o Brasil recusou, né, um pedido dos Estados Unidos de aceitar, de colocar como as facções criminosas como organizações terroristas. E muita gente interpretou isso como um recuo perigoso por parte do Estado. O que você acha dessa decisão? Quais são os impactos que você acha que isso pode gerar para o Brasil? A decisão do governo federal é completamente equivocada. No final das contas, o governo Lula não quer considerar as facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, porque essas facções criminosas fizeram campanha para o Lula. Isso é fato público e notório. Basta nós vermos os vídeos dos principais influenciadores, cantores, supostos artistas oriundos dessas facções, todos eles fizeram campanha para o Lula. Né? Então, o Lula está protegendo os seus. Essa é a realidade pura e simples. Agora, ocorre que as facções criminosas que estão aqui no Brasil não estão hoje apenas no Brasil. Estão em outros países. Eu estive recentemente nos Estados Unidos conversando com o presidente da Credem deles, e existe a informação do governo norte-americano de que essas facções criminosas estão atuando em 18 estados norte-americanos. Ou seja... Em conjunto? Em conjunto com grupos e organizações lá dos Estados Unidos. Além disso, já também é fato público que as facções criminosas brasileiras estão se utilizando de aparatos logísticos e financeiros que são os mesmos de organizações terroristas do Oriente Médio. A lavagem de dinheiro que se faz, muitas vezes usa o mesmo caminho que a lavagem de dinheiro que o Hezbollah e o Hamas utilizam. Então, isso são fatos que o governo Lula não pode contestar porque são fatos comprovados. Então, existe um intercâmbio das facções criminosas brasileiras com organizações terroristas e as facções brasileiras passaram a sair das fronteiras do Brasil e a dominar outros países e outros estados, como nos Estados Unidos, que estão em 18 estados. Então, a decisão do governo federal em não categorizar as facções criminosas brasileiras como organizações terroristas pode fazer com que o Brasil seja visto como um estado alinhado às organizações terroristas, porque se recusou a categorizar essas facções como organizações terroristas. A gente está trabalhando na Câmara e na Comissão de Relações Exteriores para aprovar um projeto categorizando essas facções criminosas como organizações terroristas, independente do governo federal, porque se a gente for esperar o governo federal, eles não vão fazer isso. E você acredita que se o Estado americano que fez esse pedido simplesmente categorizar por conta própria, isso pode ferir a diplomacia entre os dois países ou não? Não, eu acho que ferir a diplomacia não, justamente porque as facções criminosas estão atuando em mais de 18 estados norte-americanos. Então isso passa a ser também um problema norte-americano. Agora, isso vai causar um problema diplomático no sentido de que o mundo vai ver o Brasil como um país aliado a esses organismos terroristas. Entendi. E o Brasil, inerte diante de tudo isso, podendo ou devendo agir, preferiu não categorizar as facções criminosas como organizações terroristas. Daí isso pode trazer, inclusive, sanções econômicas pra gente. E também, além de tudo, manchar a imagem do Brasil com essa vista grossa. E a partir do momento que você faz essa vista grossa, você dá mais força. Exatamente. Eles vão, criar mais raízes, enfim, e vão... Então, acho que é muito, muito importante. A gente tem que enfrentar o crime organizado no Brasil. É inimaginável o que acontece no Brasil. A gente estava falando agora há pouco da guerra de Israel com o Irã, guerra da Ucrânia com a Rússia. Gente, morre 60 mil pessoas por ano no Brasil. São números maiores do que números de guerra. Morrem 60 mil pessoas assassinadas no Brasil por ano. Sim. É um número impressionante. Porque tudo aquilo que foi feito de combate ao crime organizado até agora não deu certo. Então, ou a gente enfrenta o crime organizado começando a quebrar as pernas logísticas, as pernas financeiras, considerando as facções criminosas como organizações terroristas, ou então a gente vai ficar enxugando gelo e a insegurança ela só cresce. E o problema do crime organizado, o problema da insegurança pública, é que talvez seja uma das coisas mais democráticas que existe. Porque a insegurança, você percebe, a dona Maria percebe, o empresário percebe, quem tem dinheiro percebe, quem não tem dinheiro percebe, que todo mundo sente a sensação de insegurança. Muito. Compra carro blindado e fica com medo de descer o vidro do carro e o celular é roubado na esquina.
Então, ou a gente enfrenta o crime organizado, ou a gente vai ficar enxugando gelo. E os criminosos têm a sensação da impunidade, porque você pode cometer homicídio, fazer tudo e chega lá e... É solto na audiência de custódia. Daí. E ainda é perguntado pra ele, foi bem tratado, meu querido. E Deus o livre, se é preso, ainda recebe um auxílio e a família de quem, infelizmente, perdeu um pai de família, um provedor do lar, uma mãe. Claro, muitas vezes os policiais ficam desmotivados por conta disso, porque prende. Chega na audiência de custódia, solta. Exatamente. Então, e muitas vezes ainda depois sofre represália, né? Com certeza. São assassinados. Então, com certeza. Fica bem claro isso, né? Eu acho que tá na hora da gente enfrentar o crime organizado pra valer. De verdade. Isso é verdade. E você acredita que o Congresso, ele tá alinhado? Tem mais deputados que pensam como você ou ainda não? Eu acho que tá se criando esse clima e cada vez mais eu vejo deputados com esse pensamento. Porque é importante que a gente tenha um Congresso alinhado, porque vocês que representam o povo, vocês que representam, os únicos que podem garantir isso pra gente são vocês, entende? E eu digo vocês aqui porque você tá aqui representando eles, mas é importante que cada deputado tenha esse sentimento, receba essa responsabilidade real mesmo, ouvir as pessoas falarem, olha, a nossa vida, a forma como a nossa vida é regida tá na sua mão. Sim. Entendeu? E isso é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que eu tenho visto isso dos deputados e dos senadores, né? Cada vez mais o maior número de deputados e senadores com a intenção e com a vontade de enfrentar o crime organizado. Ai, que bom. Isso é um fundo de esperança pra gente, porque realmente eu falo como cidadã, né? A gente tem uma sensação enorme de insegurança. Sim. Infelizmente. Todo mundo. Por isso, porque as políticas públicas construídas na área da segurança pública são para enxugar gelo. Mas que bom que tem gente, aquilo que acontece no Rio de Janeiro, a dominação de territórios inteiros por facções criminosas. Se aquilo não é movimento terrorista, eu não sei mais o que é movimento terrorista. Sim, pelo amor de Deus. E como você já brifou e falou, né, a gente acompanha muito o seu trabalho sobre as ONGs, né, que atuam no Brasil com dinheiro de outros países. Sim. Nem todo mundo entende que isso pode ser um problema. E a gente gostaria que você falasse aqui para nós o que está por trás disso. Que tipo de problema que essas ONGs podem trazer? Eu já quero falar para vocês em primeira mão. Vou trazer uma notícia quente para vocês. Posso? Olha, gostamos de notícia quente. Nós vamos votar o meu projeto de lei das ONGs na primeira semana de setembro na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, o cronograma já está feito, vamos fazer antes audiências públicas e vamos votar na primeira semana de setembro. E esse projeto ele fala sobre o quê? Ele impede que essas ONGs que recebem dinheiro de fora do país atuem politicamente no Brasil. Porque o que acontece hoje? Nós temos uma série de ONGs. Eu vou pegar um exemplo para ficar claro para todo mundo. ONGs que atuam na área do meio ambiente. Tá? Então, essas ONGs recebem dinheiro de outros países. Primeiro que tem uma incongruência aí, né? São organismos não governamentais, ONGs. Mas são organismos não governamentais que dependem de governos, né? Porque só sobrevivem às custas do governo estrangeiro. Como? Como pode? Exatamente. Já existe uma incongruência aí. Mas são ONGs financiadas por outros países que atuam no Brasil impedindo o desenvolvimento econômico do povo brasileiro. Né? Atrapalhando o povo brasileiro. Isso é muito comum no norte brasileiro, principalmente na Amazônia. Precisa construir uma estrada, por exemplo. Vai uma ONG, em conjunto, muitas vezes, com o Ministério Público Federal, impedem a construção da estrada porque alegam que existe uma árvore raríssima ou um indígena lá no meio da floresta e que, portanto, não se pode construir a estrada. Tá, mas e aí? E o desenvolvimento? Como que fica? Mas e daí, como que essas ONGs permitem, por exemplo, agora? Que vai ter esse evento, né? Como é que é o nome do evento que vai ter em Belém? A COP. A COP 30. Estão desmatando, fazendo... Então, agora pode? Não, e agora, pode. eu acho que foi ontem... Hoje de manhã eu vi essa notícia que 3 empresas estrangeiras ganharam uma licitação para explorar petróleo na Amazônia. Pois é. Eu não vi exatamente essa notícia, mas... eu acho que era explorar petróleo, alguma coisa. Não sei se é petróleo, se tem petróleo lá. Tem? Então era isso. Uma chinesa, uma americana e a outra não lembro de onde. Deveria... Isso que a sociedade precisa entender. Então, a gente quer falar de uma forma bem fácil e didática para o pessoal que nos acompanha, porque o nosso público maior alvo aqui é a sociedade, né? Sim. Elas, quando vê uma ação para minimizar a atuação dessas ONGs, eles não entendem que essas ONGs podem atrapalhar diretamente o desenvolvimento do país. Sim. Né? Então, a gente quer que você explique, né, para nós a importância
É decreto que você falou? É um projeto de lei. A importância desse decreto de lei, né, que vai estar aí em setembro, para o pessoal entenda essa importância. Olha, eu vou dar um exemplo da nossa própria casa. A ponte de Guaratuba que o governador tem feito. Eu acho que teve mais de 20 tentativas judiciais de barrar a construção da ponte de Guaratuba. Porque ONGs ambientalistas acionavam o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e entravam com ações impedindo a construção da ponte de Guaratuba. Gente, isso não é normal. Impedindo o desenvolvimento socioeconômico do estado, exatamente. Né? E aquelas balsas, tanto de óleo, sei lá o que solta ali no... É pior, né? É pior. Pior. É. Olha, essa colocação dele foi muito boa. Porque é um exemplo da nossa casa. Prático. Sim. Né? Então, assim, a lei dos partidos políticos impede os partidos políticos receberem dinheiro de fora do país. Porque os Estados Unidos têm os seus interesses, a China tem os seus interesses, claro. A Rússia tem os seus interesses, cada país tem o seu interesse. Por que vão ficar mandando dinheiro pra ONG aqui no Brasil ficar agindo politicamente? Usa as ONGs como massa de manobra. É o que está acontecendo. As ONGs estão aqui recebendo dinheiro de outros países que têm outros interesses e essas ONGs ficam agindo politicamente. Foram essas ONGs, por exemplo, que criaram todo o ambiente de censura que nós estamos vivenciando no Brasil ao longo desses últimos anos. Foram essas ONGs que criaram esse ambiente que culminou depois no chamado inquérito das fake news, em toda a censura que a gente está vendo acontecer no Brasil ao longo dos últimos anos. Então, se um partido político não pode receber dinheiro de fora do país, por que essas ONGs estão aqui no Brasil recebendo dinheiro de outros países para ficar interferindo na política do nosso país? Então, o meu projeto de lei é para acabar com essas ONGs que recebem dinheiro de fora do país. E eu vou ser bem sincera aqui, eu não fazia ideia disso, de que ONGs interferiam nem nessa questão da ponte do Guaratuba, eu não fazia ideia. Muito importante você trazer isso, dizer para a gente poder falar para a sociedade a importância desse projeto, desse envolvimento. Na verdade, elas estão atuando de uma forma política, né? Totalmente. Você fazia ideia disso? Seria até um segundo poder, né? Um terceiro, quarto. Sim. Quarto poder. Enfim, porque... Eu fiquei sabendo disso quando o Elon Musk entrou na agência. Como é que é o nome da agência? É como se fosse a secretaria, o ministério. O DOGE. O DOGE, Quando ele entrou lá e ele viu que o DOGE estava financiando ONGs, inclusive aqui no Brasil, né? Que mandando muito dinheiro pra cá. O Felipe Neto, aquele youtuber, que tava defendendo, né? A censura e tal. Ele recebeu dinheiro de ONG, dinheiro do DOGE. Através da ONG. Através da USAID, que é a agência dos Estados Unidos que faz esses repasses para ONGs de fora dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a USAID, a gente está investigando isso, e em breve vou soltar um relatório sobre o papel da USAID no Brasil, mas por tudo que a gente já apurou, pelas conversas que a gente teve com o Mike Benz nos Estados Unidos, que é um ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que era o responsável por fazer esses repasses da USAID, a USAID teve um papel fundamental na criação desse hospício que estamos vivendo no Brasil nesses últimos anos, nesse ambiente de censura. Essas ONGs recebem dinheiro de fora, repassam para fazer movimentos contra, no caso específico da USAID, contra o Bolsonaro. Né? Então, isso fez com que a gente fizesse o projeto de lei para impedir essa aberração. Quem tem que falar da política brasileira somos nós brasileiros. Por que uma ONG de fora do país vai ficar aqui dando pitaco na nossa política? Ferindo totalmente a soberania do país, né? Claro. Meu Deus. E assim, falando em ferir a soberania do país, a gente sabe também que tem uma relação aí que pode ser que estremeça um pouco mais, porque o secretário de Estado americano disse que pode acontecer essas sanções contra um juiz da mais alta corte, né? A gente sabe de quem que a gente tá falando. E eu queria saber, assim, como que você, como presidente da relação, né, das relações exteriores, encara essa situação, avalia essa situação? Olha, essa de fato é uma hipótese que está sendo publicamente debatida, né? Aqui no Brasil, inclusive. O que eu posso dizer, assim, eu estive nos Estados Unidos, conversei com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso dos Estados Unidos, conversei com o presidente da Comissão de Inteligência do Congresso dos Estados Unidos, porque eu também sou presidente, além da Comissão de Relações Exteriores, da Comissão de Inteligência do Congresso Nacional. Então, assim, qual que é a preocupação dos Estados Unidos pelas conversas que a gente teve? Existem decisões proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes que afetam diretamente cidadãos norte-americanos e empresas norte-americanas. Aquilo que aconteceu com o X, por exemplo.
o X tinha uma discussão jurídica, porque o ministro Alexandre de Moraes dizia que o X tinha que ter um representante legal estando aqui no Brasil. Essa discussão é uma discussão que pode até acontecer. Mas o que aconteceu? O X não quis indicar o representante. O ministro Alexandre de Moraes mandou suspender a atuação do X no Brasil e mais. Bloqueou os valores da Starlink. Só que a Starlink, não tem nada a ver com o X. Apesar de ter o mesmo acionista que é o Elon Musk, é empresa completamente diferente. Um CNPJ é um CNPJ, outro CNPJ é outro CNPJ. Então, o ministro Alexandre de Moraes, quando proferiu essa decisão, suspendendo os valores de uma empresa por conta de um problema de uma outra empresa, chama a atenção dos Estados Unidos, porque essa empresa, tanto o X quanto a Starlink, é uma empresa norte-americana. E lá os Estados Unidos têm uma concepção de que o Estado, de fato, o Estado norte-americano tem que proteger suas empresas. Essa é a concepção norte-americana. Os Estados Unidos consideram que tanto os cidadãos, mas as empresas são patrimônio dos Estados Unidos. E eles têm uma série de legislações que protegem as empresas norte-americanas. E, para além disso, a gente teve a decisão de censura prévia de inúmeras contas de cidadãos norte-americanos. A Constituição brasileira proíbe a censura prévia. Porque, veja, se eu, Felipe, faço uma publicação em que eu excedo o meu direito à liberdade de expressão, eu tenho que responder por aquela publicação. Existe o Código Penal e vários artigos que, inclusive, já prevêem isso, né? Exatamente. O que o ministro Alexandre de Moraes tomava de decisão era de mandar banir a conta da pessoa por tempo indeterminado, sem apontar qual o motivo para o banimento daquela conta. E o Marco Civil da Internet ele é muito claro, que você só pode retirar a publicação específica que feriu a legislação mediante uma decisão judicial motivada. Né? Então, existe essa discussão, que é uma discussão relativa à soberania nacional dos Estados Unidos. Porque decisões brasileiras do ministro Alexandre de Moraes afetaram diretamente cidadãos e empresas norte-americanas. Daí vocês podem me perguntar assim, veja, mas uma decisão brasileira eventualmente poderia até afetar empresas norte-americanas e cidadãos norte-americanos. Em tese, sim. Mas é para isso que os países fazem e assinam acordos de cooperação internacional. Porque para uma decisão brasileira ser válida em território norte-americano, você tem um acordo de cooperação em matéria penal do Brasil com os Estados Unidos. A decisão tem que ser encaminhada para o Departamento de Estado, Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça vai validar essa decisão e aí, respeitados os procedimentos desse acordo de cooperação, a decisão passa a ser válida no território dos Estados Unidos. Isso não foi feito. Então, existe uma discussão legítima dos Estados Unidos sobre o descumprimento desses acordos de cooperação e sobre o risco dessas decisões para a soberania nacional norte-americana, porque afetam cidadãos e empresas norte-americanas. Então, é uma discussão que os Estados Unidos estão tendo. Né? E é uma discussão legítima, porque eles estão protegendo a sua própria soberania nacional. Porque da parte de cá teve um radicalismo enorme. Imagine. Tirar, banir. Não existe, gente. Meu Deus. E você acha que isso pode trazer um impacto negativo para o Brasil em relações às sanções para o Brasil? Veja, o Brasil se alinhou a todos os países que são inimigos dos Estados Unidos. Eu vou contar para vocês. Quando os Estados Unidos estavam no período das eleições, vocês vão se lembrar que o Lula se posicionou, pediu voto para Kamala Harris. Daí a nossa primeira-dama foi lá e mandou o Elon Musk para aquele lugar. Daí o Lula veio e xingou o Trump de fascista. Trump ganhou a eleição. O que era pro Lula ter feito? Eu, se eu estivesse no lugar do Lula... Foi mal. Deus me livre, não gosto nem de falar eu se estivesse no lugar do Lula. Né? Porque... Mas o que era pro Lula ter feito? Pegado o avião, ido para Washington, ido para a posse do Trump, faz um meia-culpa pelas palavras que ele proferiu e constrói uma relação com o cara. Sim. O que o Lula fez? Ele não só não foi, como ele impediu todo o corpo diplomático do Brasil nos Estados Unidos de estabelecer qualquer diálogo com a equipe do Trump. Então, veja. Um ego dele... enorme. Impactando diretamente todo brasileiro. Aliás, eu estava vendo as cenas do Lula ontem no Canadá.
teve a reunião da cúpula do G7, é o Biden, virou o Biden brasileiro. No momento da foto ele sai andando sozinho, no momento da reunião todo mundo sentado na mesa, ele gritando com o assessor porque a tradução não estava funcionando, virou o Biden. Então assim, a política internacional do Lula virou uma piada internacional, sabe? E esse alinhamento ideológico do Lula com os inimigos dos Estados Unidos pode trazer sérias consequências para o Brasil. Ah, com certeza. Meu Deus do céu. É cada uma que a gente vê, né? A gente vê tudo e não vê nada. E não tem como desver, né? Isso é o pior. Ai, meu Deus do céu. E Felipe, a gente vê nos seus discursos você falar sempre no formato menos Estado, né? E quando a gente fala em reduzir o papel do Estado, muita gente ainda se pergunta: onde é que o Estado deve estar mais presente? E onde ele deve recuar? Olha, é uma boa pergunta. Daria um programa inteiro só sobre isso. Porque, olha, eu acho que tem que ter menos Estado na microeconomia, né? Assim, nas relações do dia a dia, naquilo que a gente estava falando no começo do programa, nas regulamentações das prefeituras, do governo do Estado. A gente tem que ter menos Estado nessas relações do dia a dia da economia, sabe? Agora, eu acho que nós temos que ter também a consciência de que a economia, daí falando de macroeconomia, né? Ela tem que servir ao país. E é essa grande discussão que o mundo todo tem feito ao longo desses últimos 10 anos. Os Estados Unidos têm uma concepção muito interessante sobre a sua própria macroeconomia, porque lá eles fomentam a sua macroeconomia como uma arma de proteção dos seus próprios cidadãos e do próprio emprego dos cidadãos norte-americanos, né? Que é um pouco que eu acho que falta da concepção aqui no nosso país. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, existe sempre a discussão sobre privatização. A gente está falando de menos Estado. Olha, se você me perguntar, você em tese é favorável a privatizações? Em tese, sim. Mas a gente tem que analisar o contexto geopolítico do momento. Veja, a China está comprando o Brasil inteiro. Eu vou colocar a venda da Petrobras para a China comprar? Ou para os Estados Unidos comprar, que seja? Eu acho que não. Eu acho que nesse contexto geopolítico que a gente está vivendo, tem que ser do Brasil. Faz total sentido. Então, a discussão macroeconômica sempre ela é baseada na teoria, mas a gente não pode esquecer da prática, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, assim, menos Estado, concordo 100% com as relações da microeconomia, da economia do dia a dia, do Estado interferir menos nas nossas rotinas, no dia a dia econômico de uma cidade, de um Estado, favorecendo o ambiente de negócios, a criação, o fomento do empreendedorismo. Agora, se a gente for pensar no contexto da macroeconomia, a gente não pode analisar isso sem considerar a geopolítica. Sim. Né? A gente está fazendo um estudo agora dos ativos estratégicos brasileiros que estão sendo vendidos. Minérios, portos, rodovias, que estão sendo vendidos para outros países. A China está comprando a maior parte deles. Então, é aquilo que eu falei. Vamos colocar a venda da Petrobras para quê? Para a China comprar? Eu acho que tem que ficar sob o comando brasileiro. Não é privatização a qualquer custo. Não. A gente teve toda aquela discussão recente da empresa de energia lá de São Paulo. Lembra que estava tendo muita reclamação, a energia caía. É um absurdo que chegou. Aquela empresa foi vendida para uma estatal da Itália. Então, assim, isso não é privatização, gente. Né? Porque você vende um ativo estratégico brasileiro como uma empresa de energia para uma empresa estatal italiana. Isso não é privatização nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Exatamente. Então, acho que a gente tem que entender o cenário geopolítico. E existe alguma frente que você imagina e acha que o Estado deve atuar mais? Segurança nacional, proteção das fronteiras. As nossas Forças Armadas hoje estão com um orçamento baixíssimo. A gente não pode esperar, eventualmente, precisar usar as Forças Armadas para ir começar a equipar as Forças Armadas, porque quem conhece as compras que se fazem ali no mundo militar sabe que você compra hoje para receber daqui 3 anos, 4 anos. Exatamente.
Né? Você compra um tanque hoje, você vai receber ele daqui 3 anos. Você compra uma grande quantidade de armamento, você compra hoje para receber daqui 2 anos, e se não tiver guerra por algum lugar do mundo, porque deles direcionam isso para um país onde está em guerra. Então, o mundo todo hoje está se armando, as Forças Armadas no mundo todo têm crescido os investimentos. No Brasil, a gente está estagnado. Acho que o Estado tem que cuidar das Forças Armadas, porque são uma instituição de Estado, né, e não de governos. Eu acho que o Estado tem que se preocupar com o cidadão, fornecendo uma educação e uma saúde de qualidade. Só que para isso a gente tem que rediscutir qual o modelo de educação que a gente quer, como a gente estava falando agora há pouco. Sim. Né? Então, o Brasil precisa de um projeto de país. Alguém precisa levantar esses assuntos para serem discutidos, independentemente do debate, se de esquerda, se de direita, mas a gente tem que pensar, discutir o país. Sim. Perfeito. E agora, mudando um pouquinho o tom da nossa conversa, a gente vai saber se os tititis da internet são fatos ou boatos. Opa, vamos lá. Ai, ai, ai. Então, também tem que responder na lata. Não dá pra pensar muito e fazer meia verdade aqui também, não. Combinado. Bora pra Direto primeira. e reto. Direto e reto. Se o Bolsonaro se tornar inelegível, continuar inelegível em 2026, o Ratinho é o seu candidato a presidente da República? Tem várias opções. O Ratinho, o Eduardo Bolsonaro, que é meu amigo, tenho trabalhado para isso. Tem a hipótese do governador Tarcísio, mas certamente o Ratinho é um dos nomes que estão na mesa. Seu voto, se ele for o escolhido, seria para ele? Sim. Ah, legal. Mas vou respeitar aquilo que o presidente Bolsonaro decidir. Com certeza. Ah, entendi. E em 2022, houve interferência americana na democracia do Brasil? Sim, sem sombra de dúvidas. É um fato. É um fato. Está nos seus planos voltar a lutar pelo voto auditável? 100%. Essa é a pauta do meu coração. Em 2017, o STF eu vi alguns vídeos dos ministros do STF sendo a favor do voto auditável. Por que mudou a opinião deles? Eu também não sei por que mudou. Eu confesso para vocês, quando eu fui eleito relator da comissão do voto impresso, isso em 2021, eu imaginei que fosse ser uma tarefa fácil. Porque no Congresso Nacional existia um contexto que todos os deputados, com raras exceções, mas até os de esquerda, de direita, de centro, todos eram favoráveis ao voto impresso. Então eu fui eleito relator da comissão do voto impresso, falei, vai ser uma missão tranquila, a gente vai debater aqui, vamos aprovar e tá tudo certo. E aí começou a confusão, para minha surpresa. Porque o Supremo veio de um lado, o ministro Barroso, na época presidente do Supremo, ou do TSE, se eu não me engano, falou publicamente de que poderia não aceitar o voto impresso, porque se o Congresso aprovasse, ainda passaria por decisão da Suprema Corte. Daí virou aquela confusão. Mas essa é a pauta que, assim, eu me aprofundei muito nela. Falei com mais de 30 especialistas, não só brasileiros, como as maiores referências do mundo, sobre o uso da tecnologia nos processos eleitorais. Estou escrevendo um livro sobre voto impresso e contagem pública de votos. E o fato é que existe um consenso hoje, né, na ciência, na academia. Então a academia estabeleceu o seguinte princípio, o princípio da independência do software. O que isso significa? Que o resultado de uma eleição tem que ter meios de ser auferido que não dependam de um software. Ou seja, você pode até ter um software contando os votos, mas você tem que ter um instrumento físico que não dependa de software nenhum para contabilizar o resultado dessa eleição. Essa foi uma decisão, foi um consenso acadêmico do mundo todo, fazendo com que aquela urna eletrônica que nós temos ainda, mas que já foi referência para o mundo todo na década de 90, o mundo todo passou a saber da urna eletrônica brasileira, que tinha agilidade, segurança e tudo mais, mas depois de um tempo, as pessoas, a academia, passou a entender que, além da urna eletrônica, era necessário um voto impresso ao lado da urna eletrônica para você contabilizar o resultado independente da urna eletrônica. Como se fosse aquele papel que sai da maquininha do cartão ali, que você passa o cartão, sai o comprovante. Exatamente. Mas a pessoa ficaria com aquele... Não. A pessoa, por tudo aquilo que a gente estudou e viu de outros países, a melhor maneira seria a pessoa vota na urna eletrônica, uma urna impressa, uma impressora ao lado, imprime aquela cédula com os votos que essa pessoa digitou na urna eletrônica,
Só que essa pessoa sequer pega na cédula física. Ela vê através de um visor e daí ela clica numa segunda vez no botão confirma e aquela cédula automaticamente cai numa urna indevassável. E essa cédula tem o nome da pessoa? Não pode ter. Mas então, é isso que eu fiquei em dúvida, porque o contraponto, né, do STF foi que o voto não seria secreto se tivesse o voto auditável por cédula física. O voto não seria secreto porque aí as pessoas saberiam em quem que aquele fulano votou. Então, na verdade, esse aí é um argumento É uma falácia. É uma falácia. Não pode ter o nome nem o título de eleitor nessa cédula impressa, porque senão, de fato, você só perderia o sigilo do voto. O número do candidato que você Exatamente. colocou. Exatamente. Entendi. Ou o nome do candidato, né? E hoje você tem instrumentos tecnológicos que permitem que isso aconteça com a maior facilidade do mundo. Você pega, por exemplo, a Índia, que tem uma eleição gigantesca. A Índia, nos seus processos eleitorais, acopla uma impressora ao lado de uma parcela das urnas eletrônicas. Se você pega a votação da Argentina, a Argentina usa já urnas de terceira geração, que são urnas moderníssimas, que são capazes de auditar os votos, com contagem pública dos votos. Você pega a eleição da Venezuela, gente. Por que deu toda essa confusão na eleição agora da Venezuela? Porque os Estados Unidos pressionaram a Venezuela para que a Venezuela implementasse a urna eletrônica somada com o voto impresso. E foi com base nas cédulas dos votos impressos que se constatou que a eleição foi fraudada. Foi com base nisso. Né? Então, eu acho que mais transparência não faz mal a ninguém. Tudo isso que a gente está vendo... O excesso de transparência é bom. E você acha que há probabilidade disso ser aprovado no Brasil? Eu acho que sim. Veja, mas não para 2026. Não para 2026. Veja, o Congresso Nacional aprovou por 2 vezes já o voto impresso. Em 2002, a primeira lei que foi aprovada do voto impresso era do senador Roberto Requião, aqui do Paraná. Em 2002, nós tivemos uma eleição com voto impresso numa parcela de urnas eletrônicas. A primeira eleição que o Lula foi eleito presidente, curiosamente, foi com urnas eletrônicas somadas com voto impresso. Depois, em 2003, o Supremo fez uma força no Congresso Nacional e mudaram a legislação tirando o voto impresso. Depois, em 2014, o voto impresso foi aprovado mais uma vez, a Dilma vetou e o Congresso Nacional derrubou o veto da Dilma. Então o Congresso Nacional já aprovou o voto impresso por 2 vezes. E nessa ocasião de 2014, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional. Não é inconstitucional. Você pode ter dificuldades de implementação, que são naturais. Sim. Mas hoje a ciência está aí para isso. Diante da dificuldade de implementação, os cientistas vão lá e vê o que é possível fazer, criam soluções tecnológicas, como os países do mundo fazem. Né? Então eu quero voltar nessa pauta, sim. Perfeito. E eu gostaria de abordar agora um tema que preocupa muito a gente, que é a liberdade de expressão. Né? Até que ponto uma opinião pode se tornar um crime? Na verdade, você dá uma opinião na internet e essa ameaça da liberdade da expressão quer trazer essas opiniões como um crime. O que está sendo trabalhado nos bastidores para garantir essa segurança da liberdade de expressão nas redes sociais? Nesse debate todo sobre a liberdade de expressão, existem alguns sensos comuns que são ditos e que são mentiras. Né? Toda vez que os defensores da censura vêm a público, eles dizem que a internet não pode ser uma terra sem lei. Isso é uma falácia, é uma mentira. A internet não é uma terra sem lei. O Congresso Nacional debateu por 10 anos o Marco Civil da Internet, que é uma legislação que foi debatida no Brasil inteiro, que é uma grande referência para o mundo todo de uma legislação relativa à internet. Então, para além disso, nós temos o Código Penal, nós temos o Código de Processo Penal. Alguém que cometa um crime na internet não fica impune porque cometeu o crime na internet. Né? Então, esse argumento que os defensores da censura utilizam de que a internet não pode ser uma terra sem lei, esse é um argumento mentiroso. Porque o que vale na nossa vida normal também vale para a internet. Sim. No final das contas, o que eles querem é se utilizar desse argumento para tentar implementar um regime de censura. Como foi dito recentemente numa sessão do Supremo, né? O modelo que eles gostam é o modelo chinês, né? Que é um modelo que não é referência na liberdade de expressão. Né? Então, exatamente, eles se utilizam de falsas premissas para implementar um regime em que, no final das contas, o Estado... Depois ninguém consegue nem sair. O Estado brasileiro vai decidir aquilo que pode ou não ser dito.
Isso é perigosíssimo para a liberdade de expressão. E tem um segundo problema nessa decisão recente do Supremo sobre a declaração da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, porque esse artigo diz o seguinte, que se alguém exceder o seu direito à liberdade de expressão, cometer um crime na internet, a publicação tem que ser retirada mediante decisão judicial motivada. Perfeito. Ou seja, você entra com processo, ajuiza uma ação, o juiz vai lá, decide realmente, isso aqui tem que ser retirado e pronto, acabou. Exatamente. Uhum. Eu cometo uma difamação na internet, ou uma calúnia na internet. A vítima da calúnia vai me processar, vai indicar qual que é a publicação que eu a caluniei, e o juiz vai dar uma decisão judicial dizendo retire-se essa publicação específica. Isso é o que diz no Marco Civil da Internet. Então, existe uma lei. Está bem estabelecido lá. A partir do momento que o Supremo disse que esse artigo é inconstitucional, ele permite duas coisas. A primeira delas, que você retire publicações sem decisão judicial. Então, quem vai decidir aquilo que pode ou não ser dito? Vai ser o Estado? Vai ser o Lula e o seu advogado-geral da União que vão dizer aquilo que vocês podem dizer aqui no podcast? É um problemaço isso. É a censura pura e simples. Contas sendo derrubadas em épocas eleitorais, né? Exatamente. Então, acho que já é abusivo isso. Né? E o segundo problema desse julgamento do Supremo é que, se não for o Estado quem vai dizer aquilo que pode ou não ser dito, serão as empresas de tecnologia. Veja, a gente já teve experiências muito negativas em dar tanto poder para as empresas de tecnologia. Vocês vão se lembrar que na eleição em que o Trump perdeu a sua reeleição, o Facebook baniu o Trump no período eleitoral do Facebook. Sim. Então, assim, você dá muito poder para empresas que também têm os seus próprios interesses. Sim, com certeza. E parcerias, né? É por isso que no Marco Civil da Internet estabeleceu que você só retira publicações mediante decisão judicial. E como que está sendo visto o Brasil lá fora nesse debate? Olha, o Brasil é signatário de vários acordos internacionais de direitos humanos que estabelecem a liberdade de expressão, que proíbem a censura, que proíbem a censura prévia. E esse julgamento do Marco Civil da Internet, do artigo 19, na minha visão, afronta justamente esses tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário. Sim. E como que fica o Congresso, a imagem do Congresso e do Poder Judiciário com esse ativismo judicial? Na verdade, acabar com uma decisão do Congresso, que o artigo 19 foi votado pelo Congresso, e agora eles estão querendo tornar inconstitucional. É dessas aberrações que acontecem no mundo jurídico brasileiro. Mas existe uma... Não sei se revolta seria a palavra certa. Existe, assim, uma... Resistência? Uma resistência do Congresso em olhar para essa situação e olhar o que o STF tem feito, como ele tem interpretado as coisas. Tipo assim, você agora tá extrapolando o teu poder aqui, você tá entrando no meu. Ou não? Existe. Eu acho que esse sentimento tem crescido por parte dos deputados e senadores. Mas ainda não é grande o suficiente. Não é grande o suficiente. Mas esse é um sentimento que tem crescido, sim. Porque é um sentimento válido. Válido. A partir do momento que existe um poder que decide uma coisa, e aí vem outro poder e interfere naquela decisão, que não é dele, na verdade. Você vê essa decisão do Tira as prerrogativas nossas, exatamente. Né? Porque você pega essa decisão do Marco Civil da Internet, é uma lei que está aí há mais de 10 anos. Por que agora vai julgar que é inconstitucional? Se fosse inconstitucional, seria 10 anos atrás, não agora. Uhum. Né? Então, esses julgamentos que levam com base a conveniência política do momento, tentando atropelar as garantias e as prerrogativas do Congresso Nacional, não são saudáveis para a democracia, né? E não existe esse negócio de que eu vi na imprensa, a imprensa dizendo, certamente com base naquilo que os próprios ministros diziam, né? O Congresso demorou muito para votar uma regulamentação, então a gente vai fazer. Esse não é um assunto que o Congresso quer debater. O Congresso, ao optar não votar, significa que nós entendemos que a legislação atual ela é suficiente. Sim. Né? Perfeito. Já atende, né? E assim, a gente já tá se encaminhando pro fim, infelizmente, né? Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui conversando o dia inteiro. É muito assunto. É muito assunto. Meu Deus. Não, e o homem fala também, ele é bom, ele é aqui, ó. Vamos ter que combinar mais uma volta minha aqui, porque passou muito rápido esse tempo, gente. Não, vai ter que ser uma vez por mês. Tem que fazer
vir atualizando as pautas, né? Isso. Porque também tem notícia pra gente conversar o tempo inteiro. E a gente sabe, né, que a tua trajetória aí com certeza vai ser muito longa ainda na política brasileira. Você tem uma aceitação do público muito boa. Mas eu gostaria de saber o que você gostaria de deixar de legado na política brasileira? Qual que é, assim, quando seus filhos estiverem mais velhos, eles vão falar, meu pai... A tua assinatura ali, né? Eu quero que os meus filhos e netos me vejam como uma pessoa que lutou por um Brasil mais justo, um Brasil que de fato defendeu os seus filhos, que são todos os brasileiros, que lutou por um Brasil que seja o lugar onde as pessoas consigam transformar os seus sonhos em realidade. Acho que esse é o principal legado que eu posso deixar. Alguém que lutou por um Brasil melhor. Maravilha. Felipe, foi um prazer imenso receber você aqui no Webcast, aprender, entender um pouco mais aí do teu trabalho. E se a gente já admirava, depois desse bate-papo, a gente está admirando muito mais o teu trabalho. Parabéns. Obrigado, foi uma alegria estar aqui com vocês. Eu já estava acompanhando o programa de vocês, o Webcast, há algum tempo. Estava doido para vir para cá. Né? Então, estou à disposição de vocês, foi uma delícia estar aqui. E você está em casa, viu? Obrigado. Tendo novidades, as portas aqui do Govcast estão sempre abertas para você. Obrigado, com certeza. Muito obrigado. Obrigada. E para você que nos acompanha, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E fiquem ligados no próximo episódio. Tchau.